Olá, galerinha do terceiro ano A, B e C, da Escola Joaquim Josué da Costa. Estou aqui para trazer o conteúdo do terceiro período para vocês. Dizer que a gente vai retornar de forma remota, à distância, usando os aplicativos que a internet nos disponibiliza para que possamos retomar o terceiro período. E estamos aqui para explicar o conteúdo do terceiro período, tá certo? Aproveitar a oportunidade para dizer que estou com saudade de cada um de vocês. Dizer também que cada um de vocês tem um papel importantíssimo dentro da educação da Joaquim Josué, dentro da minha vida profissional. Aproveitar também para dizer que estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Vamos para o livro para eu explicar o conteúdo. Vamos lá? Bem, pessoal, como foi explicado, aqui estamos nós, né, aqui para darmos início à nossa semana de conteúdos do do segundo semestre, né, terceiro período. Vocês irão abrir o livro de vocês aí na página 201, capítulo 8 do livro de matemática. Esse é o tema do nosso novo conteúdo, né, o conteúdo aí do terceiro período. E a gente pede assim encarecidamente que vocês prestem bastante atenção. Como nós já falamos em outro momento, ele é um conteúdo que vocês... todo o conteúdo do terceiro ano é apenas uma revisão do que vocês já viram no passado. E aí eu conto com o apoio, com a participação de cada um de vocês. Vamos lá? E aí diz assim, ó, o que é um polinômio, né? Ele aqui na primeira parte, na página 202, ele vai definir aí o que é um polinômio. Um polinômio, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é um polinômio, certo? Isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio, um polinômio, um polinômio, isso aqui é um polinômio, isso. Então aqui eu tenho uma face, né? Eu tenho um retângulo aqui, onde a base mede x e a altura mede x mais 3, eu tenho um cubo, né, onde todos os lados aqui vale x, é o hexágono regular, e aqui também eu tenho um cubo, o hexágono regular, que é x mais 2, x mais 2, x mais 2, são as suas dimensões, ok? E ele começou explicando o conteúdo a partir dessa explanação. Reúna-se com o colega e faça o que se pede, né? Aqui a gente não vai fazer porque estamos à distância. Ele pede assim no item A, a primeira figura é uma região retangular de dimensões x e x mais 3, como a gente viu aqui, né? Ó, x e x mais 3. Beleza, determine as expressões do perímetro e a área dessas figuras. Pessoal, para eu encontrar o perímetro de uma figura, eu tenho que somar todos os lados, né? Como aqui é x, aqui em cima também vai ser x. Como aqui a altura é x mais 3, essa altura aqui também é x mais 3. Se eu somar todo mundo, ó, quando eu somar os 4 lados desse retângulo, eu encontro o meu perímetro. Foi isso que ele fez aqui, ó. O perímetro da figura foi 2x mais 2. 2x por quê? Daqui, ó. 2x. Se eu somar o x, pessoal, vamos começar de novo aqui, ó. Se eu somar o x, ó. Só o x. Esquece esse 3 aqui e esquece o outro 3 que é para estar aqui, ó. X, mais um x que tem aqui, mais um x que tem aqui. Dá 4x. Foi isso que ele fez aqui, tá vendo, ó? 4x. E como tem um 3 aqui e aqui também é o mesmo valor, tem um 3, então 3 mais 3, 6. Então o perímetro dessa figura aqui, ó, ficou 4x mais 6. É um polinômio, né, uma função aí do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. E ele também pede o perímetro, ele pede a área, ó, a área dessa figura. Para eu calcular a área de um retângulo é a base vezes a altura. Aí eu vou multiplicar o x pelo x, ó. Quanto é x vezes x? X ao quadrado.
e x vezes mais 3 dá mais 3x. Entenderam isso? Então, ele pediu aqui no item A o perímetro e a área dessa figura aqui. Ele vai pedir no item B o perímetro e a área dessa figura aqui. O perímetro e a área dessa figura aqui, certo? E eu vou explicar esse porque segue a mesma linha de raciocínio para isso, senão a gente perde muito tempo. Tranquilo? Pessoal, como é que eu vou calcular? Aqui ele pede o quê? A segunda figura é um cubo com arestas de medida x. Determine as expressões da área e o volume. Ele pede a área e o volume. Para eu encontrar a área, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos olhar só para uma face desse cubo aqui, ó. Só para essa face aqui, ó, essa face de frente. Todos os lados dessa face vale x, o que significa que isso é um quadrado. O quadrado não é uma figura que tem todos os seus lados iguais? Então, isso aqui é um quadrado, ó. E ele tem 6 quadrados, ou seja, ele tem 6 faces, já que é um cubo. Como ele pediu a área, a gente vai fazer o seguinte, calcular a área disso aqui e multiplicar por 6. Ou seja, x vezes o x, né, que todos os lados não valem x, x vezes o x é x ao quadrado. E 6 vezes x ao quadrado, ó, deu 6x ao quadrado. Esse 6x ao quadrado é a área dessa figura aqui, ó. Beleza? O volume, pessoal, de um cubo é quando eu multiplico as 3 dimensões, né? A largura, a profundidade e a altura, certo? Então, quando eu multiplicar x vezes x vezes x, deu x ao cubo. Por quê? Porque em cima desse x aqui é 1, em cima desse x aqui também o expoente é 1, e em cima desse x aqui também o expoente é 1. Então, quando eu somar um daqui, mais um daqui, mais um daqui, dá o cubo, né? Dá x elevado a 3, certo? Essa mesma linha de raciocínio que eu usei para essa figura, é para essa figura aqui, tá certo? Vamos adiante para a gente ver. Ele disse o seguinte, ó, todas essas expressões são chamadas de expressões polinomiais ou simplesmente polinômios. Tanto faz você dizer que é uma expressão polinomial como é um polinômio. Chamamos expressões polinomial ou polinômios na variável complexa x toda a expressão da forma. Esquece isso aqui, tá bom? É só para exemplificar matematicamente. Mas vamos lá, vamos adiante. Olha só, isso aqui é importante. Veja, por exemplo, as expressões polinomiais. Ó, aqui no item A eu tenho x, aliás, 4x mais 6, expressão polinomial do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Vocês estão vendo que em cima desse x aqui não tem ninguém, né? Mas na realidade, pessoal, esse x aqui, ele tem o expoente 1. Como o expoente dele é 1, o polinômio é do primeiro grau, ou grau 1, né? Tanto faz. Qual é o maior expoente desse polinômio? Não é o 2? Ou seja, uma famosa equação aqui do segundo grau? Então, o polinômio é do segundo grau. O expoente, o maior expoente na expressão define o grau do polinômio, certo? Aqui, ó, x ao cubo é um polinômio? Sim, é uma expressão polinomial. E essa expressão polinomial é de que grau? Terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente foi 3, tá certo? Aqui já vai entrar uma equaçãozinha complexa, aqui com o i, a gente vai ver isso no futuro. Acredito que sim, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, 6x ao quadrado mais 1 menos i vezes x mais 5, expressão polinomial do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente é 2. Pela definição, não são expressões polinomiais, ou seja, isso aqui não pode ser uma expressão polinomial porque o x, ó, não pode ser negativo. E aqui a gente tem x negativo, né? Esse x elevado a menos 2, ó. Pois o expoente da variável x não pode ser negativo. Aqui, por que esse exemplo aqui não é um polinômio? Não são polinômios, pois a variável x não pode aparecer no denominador, ou seja, na parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não é um polinômio porque pois o expoente da variável x não pode ser fracionário, ou seja, não pode ser uma fração. Isso aqui não é um polinômio porque
Não é um polinômio, pois a variável x não pode aparecer sob radical. Então, esses modelos aqui não são chamados de polinômios. Tranquilo? Vamos adiante aí no livro de vocês. Agora aqui na página 203, ó. Uma função polinomial. Isso aqui é uma função polinomial? Sim. Por quê? Porque eu tenho 2x menos 1, é uma função polinomial do primeiro grau. Aqui é uma função polinomial do segundo grau, porque o maior expoente é 3, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. O maior expoente dentro da função define o grau do polinômio. Tá certo? Bem simples isso. Se o grau de uma função polinomial for zero, então a função é definida por f de x é igual a zero, com o a0 diferente de zero, ou seja, esse termo aqui não pode ser zero, né? O primeiro termo. Isso aqui é um polinômio? Sim, pessoal, isso aqui é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? O grau dele é zero, porque o número que aparece aqui no expoente, ó, aqui em cima dele é zero, ok? E aí tem mais algumas observações. 5 é um polinômio de grau zero, foi isso que eu expliquei aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um polinômio. Aí ele vem nos dizer aqui, ó, 5 é um polinômio de grau zero ou polinômio constante. Também leva esse nome de constante, quando o grau do polinômio é zero. 2x mais 1 é um polinômio do primeiro grau, porque o expoente aqui é 1. E aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 é um polinômio do segundo grau, certo? Pessoal, a gente vai ver aqui agora alguns exemplos resolvidos, tá aí no livrinho de vocês, certo? Essa primeira aula nós não, na página 204, esse exercício resolvido na página 204 do livro de vocês. Esse primeiro momento nós não iremos utilizar vídeo por conta da questão dinâmica mesmo aqui da gente, tá bom? Minha em particular. A gente vai fazer esse vídeo aqui e posteriormente a gente vai utilizar aí na hora da correção, né? Quando for a nossa correção, nossa primeira aula está sendo hoje, dia 11, e a nossa correção provavelmente, deixa eu só conferir aqui a data para que eu já avise a vocês, né? A nossa correção ela vai acontecer no dia 18 de agosto, certo? Às 2 horas da tarde a gente vai fazer uma live para as terceiras séries, para as 3 terceiras séries. A terceira série A, B e C, corrigindo esta atividade que eu irei passar para vocês hoje, tá certo? Ok? Olha só, esse exercício aqui diz assim, ó, dado o polinômio p de x é igual a m ao quadrado menos 1 vezes x a 3, mais m mais 1 vezes x ao quadrado, menos x mais 4, com m pertencente aos reais. Discuta o seu grau, ou seja, ele quer saber o grau desse polinômio aqui. Aí ele vai resolver, ele fez o seguinte, ó, fazendo os coeficientes de x à terceira, esse x à terceira aqui, ó, e o x ao quadrado iguais, ou seja, ele pegou o que estava, o que é o coeficiente? É aquele valor que vem antes do termo x, ó. Quem é o coeficiente do x elevado à terceira? Não é x, não é m ao quadrado menos 1? Então, esse m ao quadrado menos 1... Eu só uma travadinha aqui, pessoal. Acredito que já vai voltar. Mas aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão visualizando, aqui embaixo, ó, ele pegou aqui o m ao quadrado menos 1, ó, tá vendo? Igualou a zero. Pegou esse termo aqui, ó, igualou a zero. Igualar uma coisa a zero é você dizer o seguinte, gente, passa tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Aí ele resolveu, deixou m ao quadrado e passou esse menos 1 para o outro lado, passou positivo. Ó. Aí ele desfez aqui, quem é que desfaz a radiciação? Aliás, a potência, não é a radiciação aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de de 1? Mais ou menos 1. Beleza. Agora a mesma coisa ele fez aqui, ó, com o m mais 1, que é o coeficiente do termo elevado a x ao quadrado. Então ele pegou e disse que o m era igual, ó, esse 1 não estava positivo, ele passou para o outro lado negativo.
Aí ele vai analisar as circunstâncias que você encontrou. Por exemplo, se m for diferente de 1 e m for diferente de menos 1, o polinômio será do terceiro grau. Por quê? Porque se o m for 1 ou menos 1, pessoal, essa parte aqui vai zerar. Ó. E concordem comigo uma coisa, se isso aqui zerar, quando eu multiplicar o 0 vezes o x à terceira, isso aqui vai desaparecer. Ó. E isso aqui desaparecendo, obrigatoriamente esse polinômio será um polinômio do segundo grau, porque isso aqui desaparecendo, o maior expoente que sobrará é o x ao quadrado. Ele fez a primeira análise para o mais ou menos 1. Se o m for 1, pessoal, perdão, se o m for diferente, ó, se o m for diferente de 1 ou diferente de menos 1, né, consolidando o que eu já falei, era isso mesmo, o polinômio será do terceiro grau. Se for diferente de 1 ou diferente de menos 1, qualquer valor que você substituir aqui. Agora, se o m for 1, o polinômio será do segundo grau. E se o m for menos 1, o polinômio será do primeiro grau. Porque se o m for menos 1, ó, vai desaparecer isso aqui e isso aqui, sobrando apenas essa parte do menos x mais 4, certo? Então é nessa lógica, nessa vivência que a gente vai tentar resolver aí a nossa primeira atividade, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, tem mais alguma coisa no capítulo aí, vocês podem ficar dando uma olhada, certo? E aí na próxima página aí, que é a página 205, eu passo a atividade para vocês, tá certo? Beleza? Olha só, vocês irão fazer o seguinte, vocês irão resolver a questão número 1, certo? Apenas a questão número 1, tranquilo? Copia no caderninho de vocês, resolve no caderninho de vocês e enviam para mim ou no Google Sala de Aula, onde essa atividade vai ficar disponibilizada, que quando for no dia 18, no dia da nossa correção, eu dou uma explicada e posteriormente eu faço a correção dessa atividade, aonde a gente tira qualquer dúvida que estiver aí no pensamento de vocês. Mas com a explicação que eu dei dessa questão aqui, ó, dessa questãozinha aqui, ó, vocês conseguem resolver pelo menos essa primeira questão aqui, ó, tá bom? Tranquilo? Questão 1 na páginazinha 205. Página 1 questão 1 na página 205, tá bom? Um abraço e até o dia 18, onde eu irei fazer a live às 2 horas da tarde, corrigindo esta atividade e tirando as dúvidas de vocês. Vamos com tudo, bom retorno para todos nós e estaremos sempre à disposição para atender vocês, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de cada um.